Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos começar mais um Tô na Aula 421. Me chamo Gabriel, sou da 900, estou com o Lucas da 700, Luísa da 900 também e Sara da 700. Hoje vamos conversar um pouco com a professora e escritora Kathleen Almeida. E a gente queria começar a fazer umas perguntas. Uma pergunta que eu queria fazer também eu acho importante a diversidade do escritor. Como que você acha que os escritores podem adaptar isso? A diversidade no sentido... A diversidade, ela é muito plural. Por exemplo, a diversidade para pessoas com deficiência. No meu livro Cabelo, Cabelinho, Cabelão, eu consigo trazer um livro totalmente acessível. Então, pessoas surdas ou pessoas com deficiência visual têm acesso ao livro. Então, a gente acaba fazendo com que essas pessoas acessem o livro. E aí tem um QR Codezinho, as pessoas apontam a câmera do celular e têm acesso ao livro em Libras ou em audiodescrição. A diversidade também, ela pode ser de maneira que alcance o público LGBTQIAPN+, trazendo histórias reais, trazendo propostas reais para também alcançar esse público. A diversidade também pode ser um recorte racial, trazer um recorte racial para essa história. Também, de novo, trago como exemplo o Cabelo, Cabelinho, Cabelão, que tem esse olhar sobre a diversidade dos cabelos. Então, pensar nessa pluralidade é pensar a diversidade. Eu tenho uma pergunta. Qual dos seus livros que tem um significado mais especial para você e por quê? Olha, os meus livros, eu sou poeta, os meus livros falam muito sobre mim. Os 3 que já foram publicados, cada um tem um ponto muito forte sobre mim. Poesia Germinando nasceu na pandemia. E eu sou uma pessoa que gosta de demonstrar afeto através do toque, abraçando os meus amigos, a minha família. Na pandemia eu não tive como fazer isso. Então nasceu esse trabalho, que no final, a sinopse dele traz essa ideia de abraçar o outro. Então me toca de uma maneira. Ovular foi um livro que nasceu em 20 dias. É um livro que tem um olhar ao feminino, a mulher. E essa mulher que muitas vezes quis e não alcançou, depois quis e alcançou e se olha como mulher. Então é um outro livro que me toca uma outra perspectiva. E Cabelo, Cabelinho, Cabelão também é um livro que me atravessa no sentido de poder expressar o meu cabelo como ele é. Na idade de vocês, eu não tinha tantas possibilidades de usar o meu cabelo. Em determinados momentos eu ouvia: seu cabelo está todo armado, está feio, está alvoroçado. Então é um livro que hoje, para crianças e também para adultos, provoca essa reflexão. O que é belo? E que o belo pode ser o cabelo da gente quando a gente quiser. Mais também algo sobre aceitação, né? Mais do que aceitação, poder dizer para o outro que o dele é bonito e o meu também sem nenhum problema. É admiração. E a sua vontade de ser escritora? Da onde veio? A minha vontade de ser escritora desde criança. Ela é atravessada junto com a vontade de ser educadora, de ser professora. Sempre foi um sonho. Qual foi a sua inspiração para escrever o Cabelo? Foi... Na verdade, eu tenho um outro livro que não foi publicado, que se chama Engasgo. São poemas todos voltados para o recorte racial. Eu tenho um projeto chamado Formação de Educadores na Perspectiva Afrocentrada. Então, minha inspiração parte de poder me olhar para aquela criança que tinha um cabelo alvoroçado, que tinha um cabelo encaracolado, que não era crespo, e olhava para minha irmã que tem um cabelo crespo e poder admirar e ver beleza na gente, porque
não falam pra gente que a gente é linda quando o nosso cabelo não tá de acordo com os padrões sociais. Então, nesse sentido, de falar para crianças e falar para educadores que nós podemos ser lindas com o cabelo que nós temos, sem precisar nos submetermos a padrões. Muito bem. Tipo assim, seus personagens, eles são baseados em histórias de vida real sua? É algo que você tira de pessoas especiais? Cabelo, cabelinho, cabelão, eu acredito que foi, se vocês perceberem os meus textos, tem uma rima, e eu não tenho ritmo, eu sou uma pessoa sem ritmo, eu não consigo bater palma, eu não consigo tocar instrumentos, né? Meu pai é músico, a minha irmã possivelmente também seria, se tocasse, mas eu brinco que eu vim sem nenhum desses atributos, mas a rima é a maneira como eu me divirto. E aí, cabelo, cabelinho, cabelão, eu fui construindo rimas naquelas narrativas. Agora, tem alguma coisa que atravessa. Por exemplo, quando pega cabelo, cabelinho, cabelão, a mamãe é lourinha e o cabelo do papai é marrom. E o meu pai é negro e a minha mãe é uma mulher branca. Então, acaba me atravessando de alguma maneira, né? Tudo que nós produzimos fala com a gente da nossa subjetividade, né? Mesmo que a gente não perceba isso. Aquele significado. É algo mais especial, né? Pessoal. Você já pensou em escrever outros livros com outros gêneros? Então, a poesia é algo que parece, como diz a Rosiana Murray, que brota em mim. A Rosiana Murray fala isso, que ela é poeta desde sempre, e eu me vejo muito nesse sentido, né? De ser poeta desde sempre. Então, eu tenho mais 3 livros prontos, e um deles, apesar de ser poesia, né, dessa brincadeira com a rima, é um livro sobre abuso infantil, que é o próximo livro que a gente está buscando publicar. Mas ele também é para o público infantil ou mais adolescente? Então, depois que a gente acabar, eu posso mostrar um pouquinho desse trabalho para vocês, que ainda está no forno, que a gente chama. E aí vocês me digam se vocês acham que é para criança ou para adulto. Ou para adolescente, porque quando eu conto essa história, quando eu divido com alguém, principalmente mulheres, né? Meninas, mulheres, 9 em cada 10 meninas ou mulheres que eu conto teve essa experiência. E foi uma experiência que me atravessou também. O nome do livro é Não Põe a Mão no Macacão. E é um tio que vai passar uns dias na casa da família e tenta botar a mão na parte escondida do corpinho, né? Eu falo isso. Ele queria fazer um carinho na parte escondida do corpinho. E eu tive essa experiência, eu tive esse tio, que não quis tocar em mim, mas me aliciava de outras maneiras, verbalmente, inclusive. E aí, quando eu conto para outras pessoas, para outras amigas, colegas, companheiras, 9 em cada 10 tiveram essa experiência com o tio, com o primo, com um amigo da família. E eu comecei a me perguntar isso que você falou. Se esse livro é para criança ou se esse livro é para mulheres adultas, homens adultos, adolescentes. Para quem que é esse livro? Porque infelizmente Tem no livro, né? Boa parte dessa coisa que acontece vem da família. Exatamente. muita da família então sempre alguém próximo à pessoa. Exatamente. A gente não imagina, né? Quem menos espera. Exatamente. E se você tivesse alguma dica para quem quisesse começar a escrever também, qual seria? A poesia, ela é algo do sentir, né? Eu trouxe um pouquinho mais do meu trabalho hoje, vocês vão perceber que é muito do que eu sinto, do que eu vivo, do que eu observo, né? A pele fria naquele dia de medo, e a minha poesia também é poesia que denuncia, é poesia que me acolhe. Então, para falar de poesia, eu penso muito no sentir. Eu tenho algumas amigas, né, e tem um pessoal que me ajuda na seleção desses textos, que lê meus textos, né, porque é muito importante que a gente tenha quem critique a gente. Essa é uma dica fundamental, porque tudo que eu escrevo é bom? Não, não é.
tudo que eu escrevo é maravilhoso? Não, não é. E a minha irmã é uma das minhas revisoras de texto, que ela fala, isso tá ruim. E eu falo, poxa, não te tocou, que pena. Porque pra ela pode estar ruim, você pode ler e falar, nossa, que trabalho bacana. Então uma das dicas tenha sempre gente que não vai aprovar tudo. Outra dica o que para um pode não ser bacana, para outro é muito bacana. Então também respeite o seu modo de escrita. E uma outra dica que eu trago na poesia, por exemplo, uma amiga que ela é professora de português e ela faz assim, Kathleen, por que você não coloca mais técnicas? E eu falo, se eu coloco mais técnicas, eu perco o meu sentido, eu perco no quesito do sentimento, eu perco na sensibilidade, nesse toque que é da Kathleen. E pode todo mundo gostar, pode não gostar, mas aí, se todo mundo não gostar, não é a minha escrita que é ruim, é porque aquele público eu não vou alcançar. Então essa é uma... Descartar, assim. Isso, essas são as sugestões que eu dou e quando a gente vai escrever poesia. Agora, todo tipo de escrita, o que eu venho também aprendendo é a criatividade. E a criatividade é algo que a gente precisa parar para também sentir. A gente não consegue ser criativo se a gente estiver trabalhando o tempo todo. A gente não consegue ser criativo se a gente estiver estudando o tempo todo. Se a gente estiver fazendo algo o tempo todo. Para a gente ser criativo, a gente tem que parar e deixar a criatividade chegar também. Porque o capitalismo, ele propõe isso. Que a gente tem que ser produtivo o tempo todo. E a criatividade, ela meio que integra essa produtividade exacerbada. Tem um escritor que você tenha como base no coração dos homens? Alguns. Quando eu era criança, eu gostava muito do Carlos Drummond de Andrade, e eu ainda gosto. Mas hoje, assim, eu me aproximei de escritores mais próximos à minha escrita. O Carlos Drummond de Andrade continua sendo alguém importante, porque me despertou essa escrita, né? E eu sempre, quando acontece alguma coisa, eu fico, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou? Porque é uma coisa que eu gosto muito, gostava, né, desde criança. Mas assim, a Carolina Maria de Jesus, porque a gente acaba se identificando, né? A Conceição Evaristo, a própria Rosiana Murray. E assim, vocês não perguntaram isso, mas uma sugestão que eu dou não tenho coragem de falar com as pessoas, tenho. Eu chamei a Rosiana Murray no direct, ela me respondeu. E hoje eu falo com ela. A Bárbara Carinha é uma professora da Bahia. E ela é incrível. E eu falo com ela também. Ela é da Bahia, mas eu, oi, tudo bom, querida? Então falo com as pessoas. A Conceição Evaristo também, fui num evento dela, levei meus livros, a própria Rosiana também fez isso. Levei, falei, olha, tem esse texto aqui que eu fiz baseado no seu texto, não sei o quê. Então eu troco ideia com as pessoas, assim, como se fôssemos amigos e quero nem saber, vamos lá, tudo bem, querida? Eu falo então, exatamente. Então, assim, quando eu vejo pessoalmente, eu falo, meu Deus, eu tô perto de Conceição Evaristo, não acredito. Eu fico trêmula. Mas fiz costume também, porque no dia que eu encontrei com Conceição, ela me deu uma confiança. Eu falei, olha aqui meu livro, não sei o que, uma amiga tá filmando, eu, tudo bem, querida? E ela falando comigo, eu falando, tá bem, que legal. Tô falando com Conceição Evaristo aqui. Exatamente. Então, uma sugestão é essa, assim, falem com as pessoas. O máximo que vai acontecer é a pessoa não responder. Mas aí segue a vida. Acontece. Não é algo que vai mudar bastante. Não. Agora, se ela responder, vai. Com certeza vai ter que aprender. E você, como você se sente sabendo que pessoas, principalmente crianças, se sentem tão acolhidas com os seus livros? Isso sim não estava nos planos, né? Eu, quando pensei em escrever, assim, escrever, deixar, né, o meu registro ali. Mas eu cheguei numa escola semana retrasada e eu fui levar a contação de cabelo, cabelinho, cabelão. E aí uma criança falou assim, eu conheço esse livro. O coração parece, assim, sabe? A mesma sensação de que quando eu vi Conceição Evaristo, eu falo,
caramba, me conhece. E quando eu chego também no encontro de autoras, aí as pessoas, oi, Catherine, eu, sabe meu nome, gente? Que é isso? Famosinha ela. Então, assim, nesse sentido, saber que a gente pode inspirar, saber que a gente pode tocar o outro. Eu nem falo de inspiração, falo de tocar o outro de alguma maneira, né? Com o meu escrito, na pandemia eu mandava muitos textos, antes de publicar mesmo, e algumas pessoas falavam assim, ai, precisava ler isso. Ai, essa poesia me acolheu, me abraçou. Então, isso é muito gratificante e eu acho que é o que faz cumprir o papel. Ontem eu fui numa peça de teatro e eu encontrei com algumas pessoas lá, conversamos um pouquinho, era uma peça baseada no livro Torto Arado. Se vocês não leram Torto Arado, leiam, que é muito bacana. E aí eu falei assim, o que é o reconhecimento, o sucesso que a mídia, né, tal, faz o livro. É quando alguém diz pra você que você é bom naquilo, qualquer coisa, ai, tocando, batendo tambor, dançando, alguém fala pra você assim, você é bom naquilo, mais pessoas acreditam naquilo e você também. E aí vem o reconhecimento. Mas tem muita gente que ninguém disse isso e é muito bom também em muitas coisas. Então, assim, na verdade, a gente não precisa que ninguém valide quão bom a gente é nas coisas. Mas quando isso acontece, a gente vê o trabalho como forma, né? Sendo materializado e caminhando, sendo propagado. Aquele sentimento de valeu a pena. Isso. Igual, o livro, o último livro que você publicou, Cabelo, ele fala muito sobre você se entender melhor a sua aparência. Como que você acha que a literatura pode sabe, transformar isso nas pessoas, né? Isso é importantíssimo, né? É muito perceptível para mim que a minha literatura, o meu trabalho, ele vem na contramão do racismo, do capitalismo, do machismo, do fascismo, entendendo que tudo isso é um projeto. Não existe o racismo sem o capitalismo, não existe o capitalismo sem o racismo. São peças muito bem engrenadas para que a desigualdade continue. Então, assim, o meu trabalho tem como... Cabelo, Cabelinho, Cabelão também passa a ser uma denúncia. Quando eu trago esse livro e ele se torna necessário, então por que ele é necessário? Porque tem pessoas que não se reconhecem, não reconhecem a beleza dos seus cabelos, ou pessoas que podem brincar, eu não vou chamar de brincadeira, mas uma desculpa de brincar, com o cabelo alheio, com as feições alheias, com o corpo alheio. O cabelo dá muita autoestima aqui, né? O cabelo é um agente assim, de identidade. Sim, exatamente. Bom, uma última pergunta para fechar. Você tem algum projeto que tá no forno, assim, algum spoiler para dar pra gente? Então, tem Engasgo, né? Que é um livro de poesia de remonte racial. Tem um livro Não Põe a Mão no Macacão, que também a gente vem tentando, né? Nessa caminhada. E esse projeto que ele ora tá no forno, ora sai, né? Que é formação de educadores na perspectiva afrocentrada, que visa alcançar educadores para que educadores alcancem crianças, adultos, adolescentes, para esse olhar também, né? A potência afrocentrada. Então, muito obrigado por bater esse papo com a gente. Eu que agradeço. Que nada, algo muito maneiro. Obrigado mesmo por Vinha na escola, visitar a gente. Dá essa farinha aí. Sobre isso, foi o episódio. Muito obrigado a você que assistiu também. Até o próximo.